Então hoje o tema manifestações físicas, mediunidade, que está dentro do capítulo fluidos. Então no último encontro nós fizemos aqui uns comentários sobre o perispírito, depois teve uns comentários sobre a mediunidade de efeitos. Que efeitos foram aquele, hein? Que eu me lembrei aqui da história de Fred. Foi transfiguração. Foi o último assunto que a gente tratou, foi sobre o fenômeno da transfiguração. E agora a gente vai ver, já entrando na parte de manifestações físicas, alguns aspectos da mediunidade. Vamos ver aqui a introdução do Evangelho comentado por Emmanuel, Mateus, capítulo 20, versículo 16. O espírita respeita no corpo de carne um santuário vivo em que lhe cabe sublimar. Empenha-se no aprimoramento individual, na certeza de que tudo melhora em torno, à medida que busca melhorar-se. Exerce a tolerância fraterna, corrigindo o erro sem ferir, como quem separa o enfermo da enfermidade. Estuda sempre, simplifica quanto possível a própria existência. Vamos comentar estas observações de Emmanuel, que está no capítulo 20, versículo 16 do Evangelho de Mateus. Quando Emmanuel começa aqui dizendo: o espírita respeita no corpo de carne um santuário vivo que lhe cabe sublimar, Emmanuel está fazendo uma referência sutil a uma passagem da carta de Paulo, onde Paulo diz que nós somos o santuário do Deus vivo, no sentido de que o cristão deveria ver o seu corpo como o verdadeiro templo de Deus, e não as paredes de cimento e de tijolos de uma instituição onde ele trabalhe em termos espirituais. O primeiro e verdadeiro templo como sendo o próprio corpo. E é por isso que ele faz aqui essa referência: respeita no corpo de carne um santuário vivo que lhe cabe sublimar. E é nesse aspecto que aqui a gente vai fazer algumas observações. Primeiro, dentro do contexto geral disso que Emmanuel nos dá, nós verificamos logo que o espírita ele é chamado ao mundo interior, a buscar dentro de si as verdadeiras causas reais do que ele vive, do que ele sente, e não no mundo externo. Então o espírita, ele, acordado pelo Evangelho do Cristo, procura não justificar e não agir de acordo com os fatores externos, mas sim com as suas disposições íntimas. O que deve ficar bem trabalhado em nós é que as situações de fora são decorrentes dos nossos estados íntimos, e não o contrário, que normalmente acontece com as pessoas que ainda não acordaram espiritualmente para a vida. Para essas pessoas, elas estarão bem se as coisas fora estiverem bem. Elas se sentem bem se forem bem tratadas. O mundo dela, em termos de realidade, depende do externo. O enfoque que o Evangelho do Cristo nos chama para que a gente encontre harmonia plena e sensação de plenitude é estabelecer a realidade definida e, mais importante, como sendo a interna. E os fenômenos externos, as situações de fora, passem a ser o resultado do trabalho que a pessoa já fez com ela mesma. Quando as situações externas, quer seja do convívio familiar, quer seja das dificuldades no trabalho,
ou as dificuldades comuns de vida social, esses problemas que ocorrem no nosso mundo externo, eles fazem parte de uma reação de como nós nos conduzimos antes, quer nessa vida, quer em vidas anteriores. E o conserto real e definido disso é dentro, não é fora. Quando a gente tenta resolver as situações de fora, como se elas resolvessem nossos estados íntimos, a gente sempre colhe frustração. Porque para resolver a gente tem que se harmonizar primeiramente, internamente. E essa harmonia vai ter tudo a ver com o equilíbrio em relação às leis espirituais da vida, a estar em paz de consciência, a estabelecer os valores espirituais como mais importantes, para a partir daí as coisas do mundo material se ajustarem. Bom, voltemos aqui ao texto em termos mais precisos. Empenha-se no aprimoramento individual, na certeza de que tudo melhora em torno à medida que busca melhorar-se. Vejam, como nós estávamos dizendo, nós espíritas somos esclarecidos de que, olha, está difícil sua vida, está difícil os relacionamentos, melhore-se. Não procure melhorar os outros, nem as situações de fora, não, melhore você. A partir do fato de que realmente você estabeleça um nível maior de harmonia interna, as coisas irão se ajustar naturalmente. E no momento certo, no tempo preciso. Voltemos aqui ao texto. Exerce a tolerância fraterna, corrigindo o erro sem ferir, como quem separa um enfermo da enfermidade. Veja. A vivência da tolerância fraterna, ela só tem bases a partir do momento em que a gente vive de bem com a gente mesmo. Se nós formos pessoas que ainda não conseguiu equilibrar-se emocionalmente, espiritualmente, é claro que a gente não vai conseguir isso no convívio com as outras pessoas. É claro que aquilo que a gente ainda não resolveu internamente, nos relacionamentos naturalmente conflitivos, no mundo de provas e expiação, nós não vamos conseguir. É por isso que a base primeira sempre é resolva-se, para depois poder ajudar os outros. Porque quando a gente resolve com a gente mesmo, a gente cria bases espontaneamente amorosas com os outros. Mas quando a gente está de mal com a gente só consegue estar de bem com os outros se for de forma hipócrita, como infelizmente ainda acontece muito nos relacionamentos humanos. Uma pessoa que ainda não se ajustou internamente, ela jamais vive bem com os outros. Pode viver de aparência, temporariamente, e dentro de um limite onde a base vai ser a hipocrisia. A gente não consegue estar de bem com os outros, do convívio fora, se a gente não estiver de bem com a gente mesmo. A gente pode até manter uma polidez e uma etiqueta social, mas internamente, como é muito comum, muitas pessoas, se pudessem, nos relacionamentos do trabalho ou até na vida familiar, pulavam no pescoço do outro. Mas por etiqueta e para estar se apresentando, claro, aceitavelmente dentro da sociedade, vivencia a sua hipocrisia interna. Então aqui quando diz, exerce a tolerância fraterna, corrigindo o erro sem ferir, como quem separa o enfermo da enfermidade. Para que a gente faça isso no trato com os outros, a gente tem que estar muito bem com a gente mesmo. Porque senão a gente engole os outros que estejam agindo errado. A gente não vai separar a pessoa do problema. A pessoa vai achar que a pessoa é o problema. Afastando ela é que está logo tudo resolvido. Então essa é a forma imperfeita e frustrante que se tenta, quando não se trabalha primeiramente o interno em nós. E concluindo,
estuda sempre, simplifica quanto possível a própria existência. Porque, na verdade, a partir do momento em que a nossa vida tem bases espirituais firmes, a gente para logo muito com ansiedade, com querer conquistar muitas coisas no mundo externo, porque essas coisas perdem essencialmente seu valor. E a gente começa, de fato, a, em termos figurativos, colocar os pés no chão. Parar com essa loucura de se projetar nas coisas, nas pessoas e no mundo externo, aonde por mais que a pessoa tenha e conquiste, nunca vai ser suficiente e satisfatório. E consegue, como aqui diz no final do texto, simplificar a sua vida, o máximo possível. Porque a sua vida agora tem objetivos e metas bem diferenciadas daquelas que o mundo material simplesmente poderia dar. Vamos então entrar no nosso assunto, manifestações físicas e mediunidade, do livro A Gênese. Por meio do seu perispírito é que o espírito atuava sobre o seu corpo vivo. Ainda por intermédio desse fluido é que ele se manifesta, atuando sobre a matéria inerte. Produz ruídos, movimentos de mesa e outros objetos que os levanta, derriba ou transporta. Então aqui, continuando o entendimento nosso sobre fluido, começa as primeiras explicações sobre os fenômenos mediúnicos e as intervenções no mundo material pelos espíritos. E como é? A analogia é bem simplória. Nós, espiritualmente, que todos nós somos espíritos encarnados, só agimos no mundo material devido aos fluidos que intermediam o mundo material do espiritual pelo perispírito. Porque, em essência, eu volto a salientar, nós somos espíritos. Manipular coisas no mundo material ou no mundo físico, nós conseguimos porque há um corpo intermediário, corpo espiritual, ou perispírito, ou corpo astral, como outros chamam. Mas é ele que faculta com que a gente possa agir, fazer qualquer coisa no mundo material. Isso, de certo modo, inclusive, nos ajuda a nos espiritualizar, porque a gente começa a dar o justo valor às coisas. E como é esse justo valor? O justo valor é que as coisas físicas estão naturalmente mortas. Elas só se movem porque tem um espírito que usa o corpo intermediário e movimenta-as. Elas não têm vida própria. Tudo que o homem interage no mundo material é proveniente do seu espírito, não é da matéria dele. Interessante é que as pessoas que ainda não têm a base espírita de conhecimento acham o contrário, que tudo só tem significado e realidade por causa da matéria. E nisso projetam a própria vida na matéria. E por isso muitas vezes dizem, morreu, acabou-se. Porque todo o entendimento e a projeção está na matéria. Se quando morre, enterra em 7 palmos e não há mais interação com a matéria, acabou-se a vida. Não é nesse entendimento que as pessoas têm de confundir vida com corpo. Quando, na verdade, o corpo mesmo, a própria estrutura orgânica nossa, ela só está interagindo e agindo porque o espírito utiliza um corpo intermediário para isso, o perispírito. E aí a explicação aqui se torna bem lógica, e qual é? A de que, olha, logicamente os espíritos desencarnados, para realizarem qualquer coisa no mundo material, precisam de intermediários, médiuns, que lhes forneçam fluidos peculiares ao corpo espiritual do encarnado. Porque é claro que os espíritos têm um corpo espiritual, mas é um corpo espiritual que não interage mais com a matéria. Ele só vai interagir a partir do corpo espiritual do médium,
face os fluidos peculiares que o médium tem em termos magnéticos com o mundo físico e com o próprio corpo físico do médium. Então, sem mediunidade, torna-se impossível que um espírito faça qualquer coisa na nossa realidade física. Só a partir da mediunidade é que vai se aproximar e se justapor o corpo espiritual do espírito com o corpo espiritual do médium, e nessa aglutinação interagir com o mundo físico nosso. Aqui, inclusive, fazendo menção à mediunidade de efeitos físicos, que é com ruídos, movimentos de mesa, outros objetos, podendo levantar, derrubar ou transportar. E isso, veja bem, se pode ser feito com uma coisa material, pode ser feito também com uma pessoa. No fenômeno de materialização, inclusive existe até uma peculiaridade da chamada mediunidade de transporte, que um espírito pode trazer um objeto de outro local para outro local, por envolvê-lo em fluidos, esses fluidos sendo o veículo que intermedia o transporte. Quando a mesa se destaca do solo e flutua no espaço, sem ponto de apoio, o espírito não a ergue com a força de um braço, envolve-a, penetra de uma espécie de atmosfera fluídica, que neutraliza o efeito da gravitação. O fluido que se infiltra na mesa dá-lhe momentaneamente maior leveza específica. Então não se poderia, no fenômeno de mediunidade de efeitos físicos, ao se mover uma mesa pesada, dizer que é um espírito forte, que é por isso que está conseguindo mover aquela mesa pesada. Não, na verdade, é todo o envolvimento fluídico que tira o peso específico da mesa e faz com que ela flutue. Não é que seja um espírito, né, que tenha uma força física para isso. É igualmente com o concurso do seu perispírito que o espírito faz que os médiuns escrevam, falem, desenhem. Ele se serve do corpo do médium, cujos órgãos toma de empréstimo, mediante o eflúvio fluídico que verte sobre ele. Então, do mesmo modo que se dá nos fenômenos de efeitos físicos, se dá com os fenômenos de psicografia ou de psicofonia, que é o quê? O médium cede o seu corpo, que serve de instrumento, de um empréstimo, para que o espírito escreva, fale ou desenhe. Quando aqui especifica que é mediante o eflúvio fluídico que verte sobre ele, deixa bem claro o quê? Que o espírito não entra dentro do médium. É através do casamento de vibrações e de fluidos do espírito que quer se comunicar com as vibrações e fluidos do perispírito do médium, que vai intermediar aquela fala ou aquela escrita. Não vai ser um entrando dentro do outro, vai ser um se aproximando do outro. Do mesmo modo que para mover um objeto físico como uma mesa, o espírito não entra dentro da mesa. Ele se aproxima da mesa para que com as vibrações e fluidos, junto com o do médio de efeitos físicos, a mesa se mova. Mas ele não vai entrar dentro da mesa para que a mesa se mova. Do mesmo modo, o espírito não entra dentro do médio que está dando fenômeno de psicofonia. Ele está próximo ao médio. Fenômeno muito frequente na mediunidade é a aptidão de certos médiuns para escrever em língua que lhes é estranha, a explanar oralmente ou por escrito assuntos que lhes estão fora do alcance da instrução recebida.
Aqui eu lembro 2 casos que eu já vi em palestras, né? Quando houve o Congresso Mundial do Espiritismo, o 2º Congresso Mundial, que foi em 2004 na França, em Paris. Nesse congresso, em 2004, estavam lá Divaldo Franco, Raul Teixeira, assim, entre outros que participavam, provenientes do Brasil. E o que é que houve lá? Vejam. Quando aqui fala para escrever em língua que lhe é estranha, no final do congresso, Divaldo Pereira Franco recebe uma mensagem do espírito Léon Denis, que era francês, né? Léon Denis morou na França, em Lyon, foi contemporâneo de Kardec. Então, no congresso, lá no 2º congresso, Léon Denis se comunica e escreve através de Divaldo Franco, mas veja, escreve em francês, sem que Divaldo nunca tivesse estudado francês. Mas não escreveu apenas em francês, escreveu de trás para frente, no que chamam de psicografia especular. Especular é porque a pessoa só entende se botar um espelho para inverter a forma que está escrito. E aí você imagine uma pessoa que não sabe francês, mesmo que até eu soubesse, porque mesmo a gente mesmo que sabe o português e seja ágil em escrever, bota para escrever de trás para frente, para ver o que é que a gente faz. Porque de trás para frente é cada palavra, viu? De trás para frente a palavra. Né? Cada linha está de trás para frente. A gente demoraria tanto escrevendo uma frase. Então, veja, aí Léon Denis escreve, através de Divaldo Franco, rapidamente, em francês e de trás para frente. É quando termina lá o congresso que o dirigente é um francês, que recebe a mensagem que Divaldo escreveu lá. Ele diz, Divaldo escreveu, e é uma psicografia especular. E aí chamam um tradutor do francês para o português, porque o congresso lá era traduzido. E aí o tradutor, com o espelho, lê de trás para frente a mensagem. Uma mensagem muito bonita, atribuída não, assinada pelo espírito Léon Denis. Outro fato aqui é quando fala oralmente ou escrito, assuntos que eles estão fora do alcance da instrução recebida. Então, oralmente fora do alcance da instrução recebida, tem aquele caso que nós já citamos aqui uma vez com Eurípides Barçanufo, né? Quando ele começou, quando ele foi para a primeira reunião espírita dele, que ao mesmo tempo era uma reunião mediúnica, onde um médium analfabeto chamado Aristides, que na biografia de Eurípides diz que Aristides era analfabeto de pai e mãe, para deixar bem claro que ele não sabia escrever de jeito nenhum, e ele recebe a explanação de João Evangelista das Bem-aventuranças, né? Que Eurípides nunca tinha ouvido com tanta eloquência a explicação que foi dada de cada uma das bem-aventuranças pelo médium Aristides, que foi o que levou Eurípides a ter a primeira certeza absoluta do fenômeno e da intervenção dos espíritos, né? Porque, inclusive, ele, quando chegou na reunião, que foi lá na fazenda Santa Maria, tem um centro espírita lá, parece que o nome é Luz e Caridade, tido como o primeiro centro espírita da zona rural do Brasil. E quando ele chega lá, ele duvidando ainda em relação ao espiritismo e à mediunidade, ele mesmo diz, pelo pensamento,
só acredito que isso aqui é verdade se Aristides me explicar o Sermão da Montanha, disse para o pensamento. E poucos minutos depois, Aristides estava dando o fenômeno de psicofonia e João Evangelista explicando a ele as bem-aventuranças. Como aqui diz, fora do alcance completo da instrução que o médium recebeu. Assim como aquela que eu me lembro ainda, mais um exemplo, que foi uma das primeiras psicografias que se pode dizer atribuída a Francisco Cândido Xavier, né? Que foi quando ele, estudando o primário ainda, a professora de português botou uma redação. E a redação era uma redação sobre o grão de areia, que a gente pode deduzir que não é nada fácil escrever talvez 15 ou 20 linhas sobre um grão de areia, né? E aí nessa redação, Chico é um espírito que escreve por ele e começa dizendo, né, que o grão de areia, mais ou menos isso que eu esqueço o teor, na sua simplicidade, mas guarda a sua origem de ser uma estrela do céu. Eu sei que faz uma coisa tão bela no mundo que quando a professora pega, diz, não sabe nem o que dizer, né? Porque na realidade era um fenômeno mediúnico ali a se expressar. Ocorre frequentemente o fato de um médium escrevente reproduzir com perfeição a grafia e a assinatura que os espíritos, que por eles se comunicam, tinham quando vivos, se bem não as haja ele conhecido. Essa questão de ter psicografia com assinatura idêntica do espírito quando ele estava encarnado é um fenômeno a mais na mediunidade de psicografia, porque a maioria dos médiuns de psicografia não tem essa maleabilidade, essa flexibilidade de o espírito conseguir traçar a assinatura como ele assinava. A gente sabe que na mediunidade de Chico Xavier houve alguns casos, né? Inclusive um dos casos que levou certa pessoa a não ser presa, né? De um suposto crime, quando na verdade tinha sido, ou foi um disparo acidental de uma arma, e que eram dois amigos, eu esqueço mais ou menos a história, eram dois amigos que estavam sozinhos em casa, a arma dispara acidentalmente e atribui ao outro o crime. E Chico recebe uma carta do Espírito esclarecendo detalhadamente o que houve e assinando embaixo. E essa carta serviu para que o rapaz não fosse preso. Parece que conta, né? Se o médium venceu as dificuldades práticas, se possui no cérebro os elementos daquilo que o espírito quer fazê-lo executar, o trabalho se torna mais fácil, mais rápido. Ao espírito já não resta senão transmitir seus pensamentos ao intérprete, para que estes os reproduzam. Então aqui está dizendo que, veja, se o próprio médium já tem uma flexibilidade em termos daquilo que o espírito quer escrever, por exemplo, a mesma língua, por exemplo, o médium já tem certa habilidade para escrever poesias, ele mesmo. É claro que um espírito poeta, para escrever através desse médium que já tem a prática da poesia, ele vai encontrar muito mais flexibilidade e facilidade. É por isso, tem até um caso
que eu conheço na literatura espírita. Eu contei uma vez aqui, já faz muito tempo, de um espírito, Euclides Formiga, que já tinha escrito algumas poesias por Chico e se propõe a escrever um trabalho em conjunto com Carlos Bacelli, na época que Carlos Bacelli trabalhava com Chico lá em Uberaba. E Bacelli nunca tinha lido, não tinha facilidade nenhuma com poesia. E a primeira coisa que Chico passa para Bacelli é dizer: olha, procure livro de poesia para você ler, que depois vai ter um trabalho para a gente fazer em conjunto. Veja que coisa. Então, facilidades que a gente tenha em leituras, em conhecimento, possibilita que o Espírito mais rapidamente transmita uma mensagem ou mande faça todo um trabalho mediúnico. Não quer dizer que isso seja um impedimento, mas a facilidade é muito positiva. Pois não? Essas manifestações só ocorrem num trabalho espiritual? Ou pode ocorrer assim? Não, essas manifestações mediúnicas normalmente ocorrem independente de religião, e mesmo fora de uma casa espírita e fora do dia da reunião mediúnica na casa espírita. Ocorre em qualquer lugar. A questão toda é que normalmente as manifestações mediúnicas, devido à natureza predominante dos espíritos ao redor da Terra, porque os espíritos desencarnados têm as características dos encarnados. Se a maioria das pessoas na Terra são materialistas, egoístas, orgulhosas, doentes, a predominância de espíritos ao redor da Terra é a mesma. As pessoas que têm sensibilidade mediúnica mais facilmente se tornam intermediárias desses espíritos. Resultado: a mediunidade praticada fora da casa espírita, costumeiramente, é nas bases obsessivas, doentias, aonde espíritos doentes encontram médiuns que não conhecem nem sabem o que é que está acontecendo com eles e usam eles como intermediários. Já na casa espírita, quando a pessoa começa a conhecer o espiritismo, o próprio conhecimento espírita já faz uma limpeza, um saneamento dos espíritos que vão estar acompanhando o médium. Porque na medida que o médium se esclarece, esses esclarecimentos passam para os espíritos que o acompanham. E já começa a haver uma drenagem desses espíritos, ou uma mudança de atitudes e de pensamento deles, ou um afastamento. A partir daí, quando o médium se propõe a fazer um trabalho na casa espírita, e aí esse trabalho vai ser estruturado por espíritos do bem, que só irão possibilitar, via através desse médium, espíritos que possam de fato melhorar-se ou serem ajudados. E aí vai haver todo um trabalho seletivo, e o médium começa a ter o exercício da mediunidade só nos dias certos, na hora certa, e ele vai poder, através do conhecimento espírita, disciplinar a influência desses espíritos, de tal modo que quando ele estiver fora do centro espírita, se esses espíritos quiserem se manifestar, ele vai, pelo pensamento, dominar e controlar a influência desses espíritos, e só permitir que eles se comuniquem na reunião mediúnica e na hora certa, quando eles podem ser ajudados. Vamos continuar aqui. A aptidão de um médium para coisas que lhe são estranhas também tem frequentemente suas raízes nos conhecimentos que ele possuiu noutra existência e dos quais seu espírito conservou a intuição. Então, isso possibilita com que,
pessoas que numa encarnação anterior adquiriram muita cultura, quer religiosa, quer em alguma arte, ela já traz toda uma predominância intuitiva naquela área em que seu espírito já se envolveu muito. Isso possibilita que no seu inconsciente essas impregnações ainda estejam muito fortes. Quando ele está no fenômeno mediúnico, no transe, há uma abertura para que esse inconsciente aflore. E espíritos eruditos, por exemplo, se comuniquem de uma forma elevada através daquele médium que nessa encarnação pode muitas vezes mal ter se alfabetizado. Mas tem espíritos que passam por ele comunicações de um teor e de características de escrita elevada, porque encontra os subsídios no inconsciente do médium. Mas, como se diz, os espíritos não conseguem isso se esse médium não tiver tido já esses conhecimentos em outra vida e não estiver tendo nessa. Porque quando nessa encarnação a gente já está fazendo o esforço possível de esclarecimento, de estudo, a gente já está criando possibilidades agora. Mas aí quando nem agora e nem no passado tem, os espíritos não fazem mágica. E o fenômeno mediúnico não é um fenômeno inusitado, de algo que não tenha uma explicação e que não esteja submetido a leis. Está submetido a leis e tem uma razão lógica para ocorrerem. Então vamos aqui. Se, por exemplo, ele foi poeta ou músico, mais facilidade encontrará para assimilar o pensamento poético ou musical, que um espírito queira fazê-lo expressar. A língua que ele hoje ignora pode ter-lhe sido familiar noutra existência, dom de maior aptidão sua para escrever mediunicamente nessa língua. Veja que coisa. É comum já termos reencarnado em outros países. Subsídios linguísticos de outros povos podem estar no nosso inconsciente e facilitar no fenômeno mediúnico eles serem reativados. Por exemplo, no caso mesmo que nós citamos de Divaldo Franco, Divaldo já reencarnou na França, que ele até se lembra de reencarnações que ele teve na França. Então, no inconsciente dele já tinha os subsídios linguísticos lá da França. Não tem nessa vida, mas tinha do passado. Sabe-se que grande parte dos espíritas no Brasil reencarnados atualmente são ex-franceses, tem muitos, judeus um bocado. Então há todo um subsídio aí do passado que está no nosso inconsciente. Então aqui também, quando faz a referência sobre assimilar o pensamento poético ou musical, é justamente isso. Alguém, no caso mesmo da pictografia, que é a mediunidade de pintar, os espíritos que nessa área se destacaram muito, quando vão pintar por um médium, por exemplo, atualmente no Brasil, nós temos e já houve vários médios de pictografia, né? Um dos mais famosos foi Luiz Gasparetto. Mas o que é que ocorreu com ele e ocorreu com outros médios? Já terem gosto de pintar. E possivelmente podem ter até estudado pintura. E aí, quando um desses espíritos, que se destacaram muito na pintura, querem pintar um quadro com ele, já encontram facilidades na própria maneira de escolher cores, de usar os pincéis,
porque ele já tem habilidade nisso. O horário ali está mais ou menos chegado depois desse slide. Deixa eu ver aqui. Não, ainda tem um aqui, o 9. Não, esse 9 eu vou falar só um pouquinho, porque já entra no tema seguinte, que é obsessões e possessões. E começa com esse texto: pululam em torno da terra os maus espíritos. Pululam multiplicam-se, têm abundância, em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. A ação malfazeja desses espíritos é parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê a braços nesse mundo. Esse texto, do mesmo jeito que está aqui no livro A Gênese, está também no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Tem muitas pessoas que, quando lê o Evangelho segundo o Espiritismo, não lê o último capítulo, até por achar desnecessário. O último capítulo é preces, coletânea de preces, que tem lá uns exemplos de prece para alguém que está doente, prece para alguém que está perto de morrer, prece para o anjo guardião, prece para os espíritos obsessores. E aí, a modelo de prece, o espírita faz a prece de cabeça. Mas a questão é que nesse capítulo, cada tipo de prece é precedido de um prefácio, de um resumo sobre a situação que a prece vai abranger. Não é o modelo de prece, não. A situação, por exemplo, quando tem um item lá que é um dos últimos do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo sobre coletânea de prece, uma das últimas preces é prece pelos espíritos obsessores. E aí vai ter um prefácio que é igual a esse que vocês estão lendo, que é do livro que está copiado no livro A Gênese, que vai dizer que pululam em torno da terra os espíritos inferiores e que é devido a isso que se dá o fenômeno da obsessão, que deve ser visto como um flagelo, ou seja, nós sabemos, por exemplo, de haver obsessões em crianças. A criança já pode reencarnar no processo obsessivo, que para muitas pessoas que não conhecem o Espiritismo acham um absurdo e uma injustiça, porque diz logo, mas como é que pode? Uma inocência, e está aí sofrendo uma doença, um processo obsessivo, como é que Deus permite? Começa logo por aí. E aí quando nós vamos, como esse texto esclarece, saber que, olha, é para ser visto como um flagelo. Isso significa o quê? Que do mesmo modo que uma tragédia atinge crianças, por exemplo, um acidente de carro, né, uma enchente, e quando olha, morrem crianças, do mesmo modo, uma criança pode ter processos obsessivos. Porque isso é para ser visto como um flagelo ao qual a humanidade, devido à sua inferioridade moral, está submetida. Quando a gente encara por esse ponto que os espíritos colocam, a gente não fica espantado, coisa nenhuma. É estudar as razões por que se deu, as causas, entender que o espírito da criança é um espírito velho, não é porque o corpo físico temporariamente ainda não está com os órgãos desenvolvidos, que o espírito deixa de ser um velhinho reencarnado, né? Onde há todo um passado que não se apagou e que a criança traz ali. Então é nesse ponto que deve ser começado a entender a questão das obsessões e possessões. Esse termo possessões, depois Kardec deixou de utilizá-lo para usar subjugações, por ser mais adequada ao fato de que não há uma posse do corpo por um espírito que não seja o próprio que está encarnado. Há uma subjugação da vontade, do agir, mas não que tenha entrado um espírito dentro do corpo do outro.
Vamos agora encerrar essa parte do nosso estudo e na próxima semana, se Deus quiser, nós continuaremos com esse tema, obsessões e possessões.